Eu vi o português como a matéria mais chata que tinha. Deus me livre, português é uma matéria complicada, é uma matéria ruim. Ou a gente aprendeu muito errado, ou é uma coisa muito complexa. E aí o Ricardo conseguiu mudar esse paradigma que hoje eu vejo o português como uma matéria linda, né? E a didática do Ricardo. Então, o Ricardo tem um jeito especial de ensinar ali que só quem foi aluno dele e é aluno sabe. Então, ele deixa a matéria que é difícil descomplicada. Quando você pega uma gramática, você não sabe onde começa, o que é o meio e como é que termina. Você não sabe, não adianta. E o Ricardo me mostrou isso, falou, ó, o início é aqui, o meio é esse e termina aqui. Não é que termina, né? Mas para uma prova de concurso, você tendo esse conteúdo, você fecha ali e consegue gabaritar várias provas. E tá acontecendo, né? É só gabarito agora as provas de português. Antes era um medo que eu tinha e agora não tem mais. É um método que dá para aprender. Eu tive noção que antes eu realmente não sabia. Escrever bons textos dissertativos e o português ajuda bastante nisso. Algo que eu acho muito positivo no Ricardo, que ele é um professor muito pragmático. Então ele não vai ficar contextualizando demais, tratando de temas ali que não vão nos dar pontuação no concurso, entendeu? Então ele é bem focado no resultado, de trazer pontos no concurso, não fica divagando, não fica trazendo temas ou conversas abstratas, né? Ele é bastante focado na prática, bastante focado no nosso resultado, né? Em ajudar o aluno a tirar a nota, que é o que importa pra gente. Uma pessoa que sabe gramática, eu acredito que ela tem mais de 50% de caminho andado, né? Ricardo, assim, eu tô com 32 anos, foi o melhor professor de língua portuguesa que eu já tive. Bem-vindos à nossa live de abertura, a primeira de muitas aulas de língua portuguesa, redação e interpretação, para você passar no seu concurso e, claro, para você passar em várias provas da vida, porque português não é só para concurso, é para a vida. Você vai precisar antes, durante e depois da sua aprovação, né? Os alunos vinham me falando isso. Nessa semana mesmo eu fiz algumas visitas aí aos alunos já aprovados no seu local de trabalho e eles me falando do quanto usam, né, o que aprenderam durante a preparação. Então hoje é a nossa aula de abertura aqui da nossa mentoria RIP, a mentoria mais divertida e sombria da língua portuguesa. Hoje, então, nós vamos começar a nossa aula, tá? Rapidinho, só pedir para o pessoal aqui, gente, só um pouquinho. Vou começar a nossa aula e a gente vai ter 2 horas aqui de redação, interpretação e gramática. Eu vou só pedir aqui ao estúdio rapidinho, só para... Paulo, você precisa falar comigo, senão me desconcentro aqui, tá? Questão do barulho. Vamos começar aqui a nossa aulinha. E hoje, então, como eu disse, eu vou apresentar para vocês o mapa para vocês aprenderem português, redação e interpretação, tá? Não é, gente, não é que, português é difícil, redação é difícil. Eu sei que são matérias, de fato, complicadas, mas o que mais dificulta é a forma como a gente estuda. O problema é a forma, o problema é o método como você aprendeu. Como foi comigo também. Eu odiava essa matéria, como vários dos meus alunos. E aí depois eu descobri o seguinte, falei, cara, mas o problema não está na matéria, o problema está na forma como nos ensinaram. E é daí que surge o RIP, né? Na verdade, que surge a RIP, a mentoria, que promete que seja o fim das suas dúvidas em língua portuguesa, que jaz a sua dificuldade em língua portuguesa. Deixe-me apresentar, então, para você que não me conhece, eu sou Ricardo Pereira, sou um professor de português que tinha pavor a português, como eu já falei agora há pouco, detestava essa matéria, tinha medo, tinha realmente pânico de língua portuguesa, como muitos de vocês, e hoje nós vamos acabar com esse pânico aqui. E por que eu tinha trauma dessa matéria? Porque eu não entendia, porque eu não via lógica, porque as pessoas só chegavam e falavam assim, decora aí, decora aí, decora aí. Eu falei, tá, mas decorar para quê?
Para que eu vou usar isso? Onde eu vou usar isso? Aí, gente, realmente não tem como gostar da matéria. Eu atuo na preparação de concursos públicos, né, de alunos para concursos públicos, há 15 anos. E atuo em diversas áreas, como nós falamos aqui: policial, fiscal, tribunal, da saúde, educação e até da diplomacia, que hoje é o concurso mais difícil do país, porque a prova de português tem um nível elevadíssimo, são 40 itens só de português, e como eu falei, é um concurso muito pesado. Então, eu aprendi nestes anos todos a como facilitar essa matéria para você. E principalmente como facilitar essa matéria para mim, porque se ela não estiver organizada na minha cabeça, eu não vou conseguir passar essa organização para vocês. E durante todos esses anos, durante os 15 anos aí, foi o que eu fiz, foi estudar esse método que funciona, e nós temos aqui os resultados comprovados. Todos esses alunos aqui, ó, todos esses alunos tinham também medo de português, tinham trauma de gramática, da redação, e todos eles estão aqui para contar essas histórias para gente, para contar que deu certo. O Matheus, que foi aprovado para soldado da PMGO, assim como o Douglas, a Ana Luísa, defensora pública, o Alex, eu visitei o Alex nesta semana, o Alex tinha pavor, tinha trauma de português, até disse a ele, Alex, você foi um dos que mais me causou preocupação, porque, na verdade, no seu caso, não era dificuldade, era pânico mesmo. E lá está lá o Alex, agora concursado, aprovado e feliz na delegacia, como eu fui visitá-lo nesta semana. Temos a Gabi, que já é aluna do online. Gabi passou para analista do TRT em Santa Catarina, teve uma prova péssima na Bahia em português. Depois disso, ela começou a estudar e aí alcançou a aprovação lá em Santa Catarina. Temos a Ana Paula, que hoje é um orgulho que eu tenho, a nossa monitora, também corretora de redação. A Ana aprendeu tanto que hoje faz parte da nossa equipe. O Lucas, temos o Saulo, o Rodrigo, o Eduardo, o Pedro, depois de 4 anos agora, passou no último concurso do CACD. Temos a Ana Podestar, a Ana passou no concurso do TST, da Polícia Civil, passou no concurso Ana passou no concurso do TST, da Polícia Civil e do TRT. E temos o Pedro e a Vanessa, que são 2 exemplos também aí de redação nota máxima. Os 2 fecharam a redação. O Pedro fechou a redação para papiloscopista aqui da Polícia Civil e a Vanessa fechou a redação para professora da SEDUC Goiás. Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui é uma fórmula que de fato, gente, de fato funciona, porque eu testei comigo e eu testei com todos esses alunos aqui que têm história para contar e que nos dão história para contar. Então, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês o que une esses alunos todos. E esses dias eu estava pensando, eu estava vendo essa foto, quando me mandaram da divulgação, eu falei, nossa, aí passou um filme assim na minha cabeça, porque eu conheci cada um em uma época, acompanhei o processo de cada um, todos com dificuldades similares, e eu pensei, o que une esses alunos? O que une o Alex, o que une a Gabriela, o Rodrigo, o Pedro, a Ana Paula, que vêm de lugares diferentes, que estudam para concursos diferentes, mas têm um objetivo, que é o mesmo, passar na prova. E eu fiquei pensando, o que une esses alunos? Sabe o que une esses alunos? Primeiro que eles tinham disciplina. Todos eles tinham disciplina. Ah, mas eu tenho filho. Eles também têm filho. Ah, mas eu tenho marido. Também. Ah, mas eu trabalho. Eles também. Todos eles aqui tinham uma realidade difícil. Ah, mas eu tenho problema financeiro. Muitos aqui também. Muitos deixaram de trabalhar, pediram ajuda da família, dos amigos. Ou seja, muitos fizeram bastantes sacrifícios, tá? Bastantes, a gente vai aprender isso no curso, para chegar aonde chegaram. E chegar aonde? Não chegar onde. Para chegar aonde chegaram. Mas todos eles tinham disciplina. Eles estudavam toda semana, eles cumpriam o programa, eles faziam os exercícios. Por mais apertado que fosse, todos eles tinham disciplina e tinham constância. Outra coisa que eles tinham, humildade. Eles olhavam a questão e falavam assim, nossa, eu errei, de fato, mas eu vou aprender com o meu erro, para quê? Para errar menos no próximo exercício. Então, todos eles tinham disciplina, eles tinham foco, eles sabiam o que queriam, eles sabiam que queriam aquele cargo, eles sabiam que queriam a aprovação, e eles
pagaram o preço disso. Como eu falei, o Alex me contando nessa semana, o Alex só estudou para delegado. Ele falou, Ricardo, eu queria ser delegado, eu mirei ali, eu fiz 8 provas de delegado em 1 ano e meio e consegui passar. O Pedro falou, Ricardo, eu quero ser diplomata. Então, assim, eu sei que eu vou demorar, às vezes, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas eu quero ser diplomata. E está lá, e hoje é diplomata. Então, eles tinham foco, eles sabiam o que eles queriam, eles sabiam qual é o cargo. Outro fala, Ricardo, eu quero ser professor, eu quero ser policial civil, eu quero ser policial militar. O sonho é seu, o concurso é seu. Eu quero ser médico da aeronáutica, como a gente tem vários casos assim. Então, o concurso é seu, o sonho é seu. Agora, é preciso pagar esse preço, né? E o preço é disciplina, humildade de aprender com o erro, foco no seu objetivo, porque nós estamos fazendo aqui um investimento. E outra coisa muito importante que todos eles tiveram. E agora eu vou, claro, puxar aqui, né, a sardinha para o meu lado. Eles tiveram método de estudo. Eles tiveram método de ensino. E qual foi o método que eles usaram? A HIP. Eles usaram o nosso método HIP, que em inglês significa descanse em paz, mas aqui em português significa descanse em paz depois da sua aprovação, significa o fim das suas dúvidas. Porque quando a sigla surgiu, eu já contei para vocês, quando a sigla surgiu, nós tínhamos RIP, redação, interpretação e português, que coincidentemente coincide com uma inscrição tumular em inglês, que significa descanse em paz. E aí começaram as piadinhas dos amigos, da própria equipe, todo mundo falando, descanse em paz, o fim das suas dúvidas, os alunos. Eu falei, quer saber? Então, já que na vida eu costumo fazer do limão limoeiro, nós faremos aqui assim também. Então, daí assim surgiu a nova identidade visual da RIP, que é uma mentoria intensiva. Por que intensiva? Porque você vai ter 3 meses ali para fazer todo o programa muito bem feito, para ver o conteúdo de gramática, de redação, de interpretação, fazer muitos exercícios, fazer simulado, estar em contato comigo toda semana, todo sábado de manhã, como está agora. Então, por isso que vai ser intensiva. E em 3 meses você aprender o que você não aprendeu em 13 anos na escola. Eu te prometo, eu te garanto isso. Em 3 meses aqui na mentoria, você vai aprender o que não aprendeu em 13 anos na escola. Então, é uma mentoria intensiva de redação, interpretação e português para concursos públicos. A mentoria ela é composta de aulas gravadas e aulas ao vivo. Assim que você faz a matrícula, você tem acesso aos 3 cursos completos, ao curso Português do Zero, ao curso Redação e ao curso de Interpretação. Português do Zero, redação para concursos e interpretação. Ricardo, e por que juntar os 3? Porque os 3 estão totalmente relacionados. Porque os 3 são cobrados na sua prova. Algumas bancas cobram mais gramática, outras cobram mais interpretação. Alguns, em 90% dos concursos, cobram redação se não for mais. Outros não cobram. Aí, às vezes, na redação, um vai cobrar uma dissertação argumentativa, outro vai cobrar uma dissertação expositiva, ou seja, chega de ficar estudando com diquinha aqui, sabe? Pegando uma coisa que não funciona. O RIP é a chave da sua aprovação. Você vai aprender português do zero, redação para concurso do zero também, e vai aprender interpretação de texto. Então, como eu já falei, alguns aqui já fizeram matrícula, antecipadamente, nós vamos abrir as matrículas daqui a pouco, hoje, e aí você já vai ter acesso ao Português do Zero completo, com os 27 capítulos, 70 aulas, todo o material didático que eu escrevi, com exercícios, mapas mentais, exercício de afixação, exercício de concurso, como cai na prova, tá tudo lá. Além disso, você vai ter também acesso ao Redação na Prática, com o e-book de redação, modelos de redação. Aqui você vai aprender todos os tipos de redação que podem cair no seu concurso, argumentativa, expositiva, estudo de caso, porque às vezes o aluno fala assim, no meu concurso só vai cair expositiva. Eu fico pensando, será que ele tem bola de cristal? Porque se muda a banca, muda tudo. Muda tudo. Nós temos o caso da Ana Podestá, que atrasou a aprovação dela por quase 3 anos, porque ela só estudava para analista, só cobrava expositiva. Quando chegou aquele ano no TRT, foi cobrado o que? A argumentativa, e a Ana não sabia esse texto.
Então, ela deixou de passar naquele concurso, né? Foi chamada 3 anos depois, que perdeu muitas colocações por não conhecer a dissertação argumentativa. Então, aqui você fica preparado para todos os tipos. Se cair expositiva, você vai conseguir fazer. Se cair argumentativa, você vai conseguir fazer. Se cair estudo de caso, você também vai conseguir fazer. E, por fim, nós temos o curso de compreensão, ou melhor, de interpretação de textos, né? Compreensão e interpretação de textos, que são coisas diferentes. Parecem a mesma coisa, mas são diferentes e isso influencia na resposta à sua questão. Nós vamos ter lá, então, as videoaulas, o capítulo, você vai ter o e-book também de compreensão e de interpretação de textos, ou seja, todos os três cursos completos. Todos os 3 cursos completos. Mas você deve pensar assim, Ricardo, mas curso, a gente viu aula a vida inteira na escola. Nós passamos 13 anos estudando português. Curso a gente tem aí nas mentorias que a gente compra, nos cursos online, bababá, 100 aulas, 200 aulas de língua portuguesa. Tem até de graça no YouTube, tem mesmo. E tem mesmo. O problema não são as aulas. O problema é o método, é como você estuda. O diferencial não são apenas as aulas, não é apenas o curso, mas é o método, é você entender como a matéria se estrutura, como a matéria se organiza e como a matéria cai na prova. Inclusive, em todo capítulo do material, eu coloco ao final do capítulo como cai na prova, para você já saber ali a que dar atenção no momento do estudo. Então, lá na acentuação, por exemplo, no finalzinho eu coloco como cai na prova, e aí você já tem uma noção do que priorizar ali. Mas além disso, você vai ter a minha assistência toda semana. Toda semana nós estaremos aqui fazendo exercício, eu vou orientar o que precisa ser estudado antes, eu vou tirar as dúvidas no momento da aula, eu vou apresentar mapa mental e vou fazer exercícios, muitos exercícios com vocês durante esses 3 meses aí de duração da mentoria, do programa, para que você veja o curso completo. E depois disso você continua tendo acesso por 1 ano e resolvendo questões com a gente, porque como eu disse, gente, o objetivo é aprender de verdade. A gente já perdeu muito tempo estudando errado. A gente já passou 13 anos na escola decorando quem vai A, crase A, quem vem D, crase para quê, o que vírgula é pausa para respirar e quando chega a hora do concurso não consegue fazer nada, não consegue aplicar, porque essas coisas não caem, essas soluções simplistas. Vai por mim que dá para ser mais simples fazendo certo. Dá para ser mais simples fazendo certo. Dá para você ganhar tempo fazendo o curso completo, seguindo a ordem de estudo que a gente indica. Porque a base do método, ela prega o entendimento, não é decoreba. Decoreba você não é papagaio, eu brinco, eu falo assim, você não é papagaio, você não é ator ou atriz de novela ou de cinema para ter que ficar decorando texto, você tem que entender. Existe uma lógica no português e quando você entende isso, faz assim, ó, buf, tudo muda. Comigo foi assim. Eu falei, cara, mas não é tão difícil assim. A questão é que faltou mostrar pra gente que existe um passo a passo para você entender essa matéria. Então, o método de estudo Ricardo Pereira tem como base o entendimento e a lógica. É muito mais do que aulas de português. É um encadeamento de todas as matérias. Eu uso isso aqui, o Pokémon, pode parecer infantil, porque me perguntam assim, mas você dá aula para adolescente? Eu falei, não, dou aula para adulto, mas eu uso isso aqui justamente por uma questão didática. Gente, o que eu não faço pela didática, né? Eu tô aqui vestido de pânico para fazer você aprender e gostar de português. Inclusive, deixa eu mostrar para você, olha. Ó, eu fico aqui passando vergonha. Cadê? Aí, ó. Passando vergonha para te fazer você aprender português, chamar a sua atenção e te mostrar que essa matéria é fácil. Olha só, existe, como eu disse, um começo, um meio e um fim. A gente começa aqui pelo advérbio, e aí do advérbio você vai para o adjunto adverbial e depois você vai para a oração adverbial. Uma coisa leva a outra, gente. E o que eu percebi nesse processo e nesse tempo todo? É que a gente quer pular etapa. A gente quer entender, por exemplo, o que é a oração adverbial, mas sem ter noção do que é um advérbio. Ah, Ricardo, mas advérbio é básico. Pois é, mas o básico é o mais difícil.
de ser visto. O básico é justamente o que as pessoas não sabem, e isso atrapalha todo o resto. É como se fosse numa casa, você tem uma fundação, a fundação é a base. Se você não constrói uma base forte, a casa destrói. O mesmo acontece com o português. Então você precisa ter a base. Conhece o advérbio, a partir do advérbio você vai conhecer o adjunto adverbial, e a partir do adjunto adverbial você vai conhecer a oração adverbial. Eu falo sempre para os alunos, não inverta a ordem do curso. Faz 15 anos que eu estou testando isso aqui. Eu sei exatamente a ordem da matéria. Para você entender, por exemplo, e aí eu vou entrar agora no como estudar português. Para você entender o português, você precisa seguir como se fosse uma série. Como estudar português? Entra agora um dos principais assuntos dessa live. Quando eu gravei o curso exatamente nesta ordem. Por quê? Porque esta é a ordem exata de você aprender a matéria. Uma coisa leva a outra. Você precisa ter organização e entendimento. Organização e entendimento. Eu dividi esse curso em 3 grandes áreas, em 3 grandes partes. Eu dividi em ortografia, morfologia e sintaxe. Ortografia, morfologia e sintaxe. São 3 áreas independentes, mas elas se conectam. É por isso que você precisa ver o curso nessa ordem. Por exemplo, por que o aluno ele tem que ver fonologia antes de acentuação gráfica? Porque chega a aula de acentuação gráfica, ele fala assim, ai, mas eu não sei o que é ditongo. Eu falo, pô, mas daqui não é o momento exato de saber o que é ditongo. Ditongo está na aula passada, que é o quê? Fonologia. Lá na fonologia você vai aprender o que é ditongo, tritongo, hiato, e claro, isso vai influenciar na acentuação gráfica. Aí às vezes ele chega aqui, por exemplo, a aula de hífen. Aí eu digo assim, pessoal, agora nós vamos estudar hífen. Hífen. O hífen vai acontecer na derivação e o hífen vai acontecer na composição. Aí ele fala assim, mas o que é derivação e o que é composição? Eu falo, olha, isso está aqui na estrutura e formação das palavras, porque na estrutura e formação das palavras, a gente fala o que é derivação, fala o que é composição, te mostra os elementos de conexão, o que é prefixo, tudo que você vai precisar para usar no hífen. Então perceba que se você segue o passo a passo, se você segue, gente, essa lógica aqui, não tem como não aprender. O grande problema é quando você pega isso aqui tudo bagunçado. Aí o aluno ele vai estudar hífen do nada ele vai estudar hífen. Só que ele não tem pré-requisitos, ele não sabe nada de formação de palavra, ele não sabe o que é uma derivação, ele não sabe o que é uma composição. Aí sabe o que acontece? Ele fica decorando regrinha boba, regrinha, acha que sabe, chega a hora da prova, não consegue aplicar nada e reprova. Pra vocês terem ideia, outro dia foi feita uma pesquisa com os nossos alunos, tá? O pessoal do marketing fez uma pesquisa com os nossos alunos. Sabe o que nós descobrimos? Nós descobrimos que a maioria dos alunos da mentoria são alunos que já estudam assim há 2 anos, 1 ano e meio, praticamente está ali na boca da aprovação, só que eles reprovam por causa de quê? De português. Por causa de português, porque eles negligenciaram o português. Aí ficam estudando de forma errada, com essa sensação de saber, aí quando chega a hora da prova, não sabem. Então, o que eles fazem? Voltam, refazem esse trabalho, aprendem a matéria de verdade em 3 meses aí, como a gente está mostrando para vocês aqui, ó. Dá para você aprender, depende da sua dedicação, do seu comprometimento. Aprende a matéria de verdade na ordem certa, e aí chega lá e passa. E tá todo mundo feliz, e vocês vão ver os depoimentos aí nesta semana. Então, não inverta a ordem. Primeiro, você precisa ter o quê? Organização, como eu disse. Organização. Tem que estudar fonologia, depois da fonologia, acentuação gráfica, depois estrutura, formação, hífen. Uma coisa leva a outra. Depois disso, encerramos o primeiro bloco. Vocês vão fazer um simulado. Aí a gente entra no segundo bloco, morfologia. Aí começamos a estudar as classes gramaticais, que são, assim, gente, importantíssimas, além de despencar na prova. Por exemplo, conjunção. Nós corrigimos redação, quando eu chego lá para corrigir redação, e aí eu pego a conclusão do aluno, ele colocando contudo, você fala, cara, olha só, o problema nem é em redação, o problema tá aqui, ó, no português. Ele vai e coloca para mim um contudo na conclusão, no lugar de portanto, e isso gera o quê? Incoerência no texto.
Aí eu digo para vocês, mais uma vez eu provo o porquê de a RIP ser tão importante. Porque você tem gramática, interpretação e redação tudo junto. A redação nada mais é do que um compilado disso, da interpretação e da gramática. A gramática ela influencia na interpretação, né? Então, e a interpretação ela está em tudo. Então você percebe que essas 3 matérias estão relacionadas e que você precisa estudá-las de cor. Classe gramatical, interjeição, preposição, conjunção, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo e advérbio. Gente, eu conto para os alunos que eu não sabia a diferença entre um artigo e uma preposição, por exemplo. E hoje, né, graças a Deus eu aprendi. A Deus é muito estudo, a minha parte também. Estou aqui passando isso para vocês. Depois da morfologia, faremos um outro simulado e entraremos na fase final do curso, que é a sintaxe. Aí aqui na sintaxe, obrigado, Rogério. Aí aqui na sintaxe, o que nós temos? Análise sintática, orações, concordância, pontuação, crase, tudo aquilo que a gente mais usa mesmo, tudo aquilo que é mais prático, tá, gente? A questão é a seguinte, para você entender a sintaxe, você precisa percorrer os caminhos anteriores. Você precisa ter percorrido a morfologia. Não adianta, você não vai saber a diferença entre um adjunto adverbial e um adjunto adnominal se você não souber antes a diferença entre, por exemplo, um advérbio e um pronome. Você não vai saber diferenciar, por exemplo, encontrar uma oração adjetiva se você não souber o que é, por exemplo, um pronome. Então, a morfologia é a base. Precisa saber morfologia para você entender a sintaxe. Eu conto sempre que eu trabalhava num preparatório e aí nós dividíamos o curso em morfologia e sintaxe. Aí chegavam as pessoas lá, adultos, graduados, pós-graduados, estudaram em Harvard, falavam assim, ai, mas morfologia eu sei, eu só quero aprender sintaxe. Mas aí quando chegava a aula de sintaxe, que a gente ia falar de oração, ia falar de adjunto adverbial, de advérbio, de conjunção, o aluno não sabia. Então, assim, eu te proponho recomeçar do zero. Eu te proponho esquecer o que você aprendeu em português na escola e recomeçar comigo. Então vamos lá. A gente começa por onde? Pela ortografia. Vamos estudar fonologia, acentuação, estrutura, formação e hífen. Finalizamos esse bloco. Depois, vamos para a morfologia, vamos conhecer as peças do jogo, vamos estudar cada uma dessas classes. Eu vou te orientar o que você precisa observar mais em cada uma delas. Como o quê? Como conjunção, como pronome, como advérbio, porque vão ser usados lá na sintaxe. Terminou morfologia, você vai fazer um simulado. Aí a gente pula para a segunda fase e última, né? Na verdade, para a terceira e última fase, que vai ser a sintaxe. Aí lá a gente vai aprender pontuação, crase, concordância, regência, e você vai estar preparado aí para fazer uma ótima redação e uma prova objetiva também. Então, por favor, não ignore a ordem. A ordem influencia muito, muito, muito. Eu pego a gramática do Bechara, a gramática escolar, gente. Aí quando eu pego a gramática, eu abro, tá começando por análise sintática, com todo respeito ao professor Bechara, meu professor, né, minha base de consulta, mas assim, o aluno não tem condições de entender a análise sintática naquele momento. Por quê? Porque há uma deficiência na morfologia. Eu percebo isso há 15 anos em sala de aula, com todas as classes sociais, em todos os lugares, com pessoas de todas as idades. A nossa base foi fraca. Nós estudamos português decorando. E aí a gente chega, decora e não consegue aplicar nada. Então, a base do método é organização. E a segunda base é entendimento. Entendimento. Por quê? Não basta você ir lá e conhecer as classes gramaticais. Você vai saber que a interjeição é o seguinte: a interjeição é uma classe variável que exprime sentimento e emoções. A preposição é uma classe invariável que conecta palavras e orações, mas principalmente palavras. A conjunção é uma classe invariável que conecta orações, mas também conecta palavras. E o substantivo é aquela classe que dá nome aos seres, o adjetivo qualifica o substantivo, o pronome, ou melhor, o artigo define ou indefine o substantivo. O pronome é aquela classe que substitui ou acompanha o substantivo. O numeral, ele quantifica, ordena, fraciona ou multiplica o substantivo. E o verbo é núcleo de oração. E o advérbio, ele se refere ao verbo, ao adjetivo e a outro advérbio.
Pois bem, isso é teoria, percebe? A gente fica lá decorando, tá? Advérbio serve para isso, conjunção para isso, substantivo para isso, pronome para isso. Mas sabe o que que eu descobria? Eu percebia que os alunos não conseguiam, gente, aplicar isso. Ah, sabia o que que era um substantivo, mas eu perguntava assim: prazer, prazer é o quê? Aí o aluno falava para mim que prazer é verbo. É realmente é a treva, né? Falar para mim que prazer é verbo. Eu falei assim: é mesmo? Então vamos lá. Eu prazer, tu prazer. Prazer não é verbo, prazer é o nome de um sentimento, de uma sensação que você tem. Então, o nome, se dá nome, quem é que dá nome? Quem dá nome é substantivo. Logo, prazer é um substantivo. Ah, se prazer é um substantivo, muda tudo na minha análise, que eu vou te mostrar a partir de agora. Então, assim, não dá só para decorar, você precisa entender. É aí que você vai gostar de português. Eu só passei a gostar de português quando eu passei a entender essa matéria, gente. Aí, quando você entende, fica lindo, fica fácil e fica muito mais rápido de aprender do que você ficar sofrendo aí nos preparatórios, decorando uma coisa ou outra, ou vendo 100 aulas de português sem conseguir conectar nada, tá? Então, primeiro passo, conhecer mesmo, saber disso aqui. Só que mais importante é entender. Olha só esse jogo aqui que eu trouxe para vocês. Olha só, agora a gente começa assim essa parte um pouco mais prática da aula. Isso aqui mudou minha vida. Entender a relação das classes gramaticais mudou minha vida. Eu cresci sabendo, obviamente, que havia 10 classes gramaticais. Havia, tá? E não haviam. Eu cresci sabendo que havia 10 classes gramaticais. Quais são elas? Uai, pronome. Aliás, vamos começar pela ordem lá. Interjeição, preposição, conjunção, substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo e advérbio. Tá. Eu sei, havia as 10. A questão, gente, é que o que que eu vou fazer com essas 10 classes? Como que elas se organizam? E o que me deixava muito louco aí em português era justamente o que eu vou mostrar para vocês agora, é por que que uma coisa é igual à outra, mas ao mesmo tempo ela é diferente? Por que que uma coisa é igual à outra, mas ao mesmo tempo ela é diferente? Por exemplo, se eu dissesse assim, ó, ele tem muito conhecimento, e ele é muito inteligente. Olha só, eu ficava doido com isso. Eu pensava assim, cara, esse muito aqui, esse muito é igual a esse muito aqui de baixo. Só que ele era igual só na minha cabeça. Para quem decora, é óbvio que isso aqui vai ser igual. Ele vai olhar para você, mas ele tem muito conhecimento e ele é muito inteligente. Só que esse muito é totalmente diferente um do outro. E como é que eu sei? Como é que eu sei? Porque eu entendi a matéria. Quando você entende a matéria, tudo fica mais fácil. Quer ver? Vem comigo aqui, vem comigo para eu te mostrar. Aqui, quando você entende a matéria, o Deus da gramática criou todas as classes gramaticais, tá? E disse o seguinte: olha, vocês vão para o texto com uma finalidade. Ele selecionou duas principais classes. Quais são as duas principais classes? O substantivo e o verbo. Por que o substantivo e o verbo? Porque são as bases da comunicação. Quando a criança começa a falar, pode observar, ou ela vai usar um substantivo, ou ela vai usar um verbo, ou ela vai falar mamãe, papai, ou então ela vai dizer dar, quer, beber, comer, ou ela vai usar um substantivo, ou ela vai usar um verbo. E aí, todas as outras classes nasceram e cresceram em função das que aqui estão. Então, substantivo e verbo. Quem é que se refere ao substantivo? O artigo, o pronome, o adjetivo e o numeral. O Deus da gramática falou assim: substantivo, vai para o texto para dar nome às coisas. E aí foi o substantivo. Aí ele chamou as demais classes e perguntou, disse assim: adjetivo, vai para o texto para qualificar o substantivo. Pronome, vem cá. Vai para o texto para quantificar, ou melhor, para substituir ou acompanhar o substantivo. Artigo, vai para o texto para definir ou indefinir o substantivo. O numeral, vem cá, vai para o texto para quantificar, ordenar, fracionar ou multiplicar o substantivo. Vocês serão damas de companhia do substantivo. Então, vocês estarão ali do lado do substantivo, tá? Beleza. Aí chamou o advérbio. Falou assim, o advérbio, vem cá.
Você, cara, você já vai ter uma outra função. Você vai cuidar do verbo. Inclusive, é por isso que você tem esse nome, advérbio, para vir junto do verbo. Você vai cuidar do verbo, você vai estar perto do verbo. Você vai ser a classe fofoqueira da língua portuguesa. Você vai contar tudo o que está acontecendo ali com o verbo, todas as ideias de lugar, modo, tempo, intensidade, negação, afirmação, companhia, tudo. O advérbio vai se referir ao verbo, só que você, além de se referir ao verbo, vai também se referir ao adjetivo e também a você mesmo, porque seu amor próprio é muito grande. E as demais classes? Não. Conjunção e preposição vão ser usadas para conectar os termos, que são as classes conectoras, e a outra, a classe expressiva, a interjeição. A interjeição serve para nada, tô brincando. A interjeição é apenas uma classe expressiva aí que vai expressar sentimentos e emoções. Mas o mais importante é conhecer as classes nominais e isso aqui, ó, essa relação entre verbo e advérbio, porque isso vai influenciar na sintaxe. Isso vai influenciar na crase, isso vai influenciar na pontuação, isso vai influenciar em todo o resto. E a partir de agora eu vou fazer com vocês aqui uns exercícios para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer em relação a esse detalhe aqui das classes gramaticais. Gente, isso aqui mudou a minha percepção, isso aqui mudou a minha vida em relação à língua portuguesa. Porque hoje eu enxergo, eu falo, ah, tá. Hoje eu leio as questões, eu já sei inclusive o que ele está perguntando, por causa do método que a gente usa. Então, presta atenção. Se eu dissesse assim, ó, ele tem muito conhecimento. Se você observar, esse muito aqui, esse muito se refere a quem, gente? Esse muito aqui se refere a conhecimento. Ele tem muito conhecimento. Eu acho que deixa eu ver se a minha caneta aqui falhou. Vou riscar com esse aqui mesmo. Ó, ele tem muito conhecimento. Muito conhecimento. Esse muito se refere a conhecimento. Beleza. Conhecimento é o quê? Vamos lá. Você que está aí online, me conta aí. Conhecimento é o quê? O que é conhecimento? Dentro da morfologia, o que é conhecimento? Conhecimento está dentro de qual dessas classes gramaticais aqui? Conhecimento. Ó. Conhecimento é a ação de conhecer. Tipo estacionamento, a ação de jurar, de estacionar. Tipo juramento, a ação de jurar. Ah, então conhecimento é uma ação, conhecimento. O conhecimento, meu conhecimento. Conhecimento é um substantivo. Se conhecimento é um substantivo, aquele muito só pode ser uma dessas 4 classes que aqui estão. Só pode ser uma dessas 4 classes que aqui estão. E aí eu já sei, conhecimento é um substantivo, aquele muito, você vai estudar, é um pronome. Ah, então peraí, aquele muito é um pronome, está junto do nome, que é o substantivo. Beleza. E aquele outro, em muito inteligente? Agora você percebe que a história aqui também muda, porque muito inteligente. Inteligente, alguém é inteligente. Peraí, inteligente é um adjetivo. Se inteligente é um adjetivo, esse muito não pode ser mais pronome. Por quê? Quem é que se refere a adjetivo? Olha aqui, quem é que se refere a adjetivo? Quem se refere a adjetivo é advérbio. Ah, então aquele muito é um advérbio. Advérbio de quê, gente? De quê? Advérbio de intensidade. Então você percebe que desde a morfologia as coisas já são diferentes. Esse primeiro muito aqui, é um pronome. E esse segundo muito é um advérbio. Então, se você entende que na morfologia eles já são diferentes pela relação de classe, é óbvio que eles vão ser diferentes também na análise sintática. Na análise sintática, esse muito não é um pronome que está junto do nome. Então, lá na análise sintática, ele vai ser adjunto adnominal, porque é um pronome e está junto do nome. Já aquele outro muito, de muito inteligente, não é um advérbio, não está ali se referindo ao verbo e ao adjetivo. Então, lá na análise sintática, ele vai ser o quê? Um adjunto adverbial, por estar se referindo ao verbo, ao adjetivo e a outro advérbio. Então, gente, entender como as classes se organizam. Primeiro, conhecer as classes
Entender como elas se organizam vai mudar o jogo, vai virar o jogo. Entender como as classes se organizam, conhecer as classes gramaticais, entender como elas se organizam, vai virar o seu jogo. Vai por mim, vai por mim. Foi assim que aconteceu comigo e é assim que aconteceu com muitos dos nossos alunos aqui que já estão aprovados, tá? Conhecer as classes gramaticais e ver como elas se relacionam. Saber que elas também podem aparecer em forma de locução. Por exemplo, se eu dissesse assim, ó, eu vim de Brasília. Ou melhor, vamos lá. O céu de Brasília é lindo. Presta atenção. Quando eu digo que o céu de Brasília é lindo, esse de Brasília está se referindo a céu. Eu estou dizendo que é o céu brasiliense é linda. Lindo, céu. Céu é o quê? Um substantivo. Percebe que agora ali eu já estou qualificando o céu. Eu não estou falando de qualquer céu. Eu estou falando do céu de Brasília. Estou falando do céu de Brasília, ou seja, aquilo é um adjetivo. Esse de Brasília é um adjetivo por estar se referindo a céu. Mas quer ver que muda tudo se eu disser o seguinte, ó? Se eu disser, eu cheguei de Brasília. Eu cheguei de Brasília. Observe que muda tudo. E por que muda tudo? Porque agora o referente muda. O de Brasília já não se refere mais a céu. O de Brasília se refere a cheguei de algum lugar. Cheguei é o quê, gente? Cheguei é o quê? Cheguei não é verbo? Quem é que se refere a verbo? Advérbio. Então perceba que na morfologia, esse de Brasília, no primeiro caso, em cheguei de Brasília, é um adjetivo. Por que que é um adjetivo, Ricardo? Porque ele está qualificando um substantivo. E no segundo caso? Não, no segundo caso, em eu cheguei de Brasília, ele é um advérbio. E por que que ele é um advérbio? Porque ele está agora acompanhando um verbo. Entendeu? Se você entende isso, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil para você aprender a matéria e para você fazer as questões. A gente vai fazer algumas questões aqui. Vai por mim, vai por mim, vai por mim. Tá aqui, olha só. DPE de Roraima, nós temos aqui assinale a frase em que o termo mais sublinhado mostra uma classe diferente das demais, questão FGV. Gente, a FGV sempre cobra isso, sempre isso cai na FGV. A FGV cobra essa matéria. E ela não te pergunta qual é a classe, ela só pergunta assim, onde o mas tem uma classe gramatical diferente. E aí você vai olhar assim, de A a E, e vai falar assim, cara, mais é igual. Não é igual, é diferente. Quer ver? Vamos responder isso assim de forma bem rápida. Vem comigo, olha só. Eu já vou bater o olho, eu já sei essa relação de classe. Vocês aprenderam comigo a relação de classe, né? A gente já viu, ó. Qual relação, Ricardo? Essa aqui. Quem se refere a substantivo e quem se refere a verbo. Então vamos lá, ó. Os computadores são maravilhosos, fazem os seus erros mais depressa. Opa! Mais depressa. Opa, depressa. Depressa é um advérbio. Se depressa é um advérbio, esse mais, que está se referindo a depressa, é um advérbio. Vamos ver os outros. Como todas as outras pessoas, historiadores são mais perceptivos. Opa, mais perceptivos. Perceptivo é um adjetivo. Se perceptivo é um adjetivo, esse mais é o quê? Advérbio. Cometa mais erros. Um computador consegue que você cometa mais erros. Agora já é diferente. Cometa mais erros. Erro. O erro, meu erro. Erro é o quê, gente? Erro é um substantivo. Se erro é um substantivo, o que vai ser esse mais? Esse mais vai ser alguma coisa daquelas 4 classes que circulam o substantivo. Ou um artigo, ou um pronome, ou um numeral, ou um adjetivo. E o que isso vai ser? Um pronome. Mais erro, um pronome indefinido. Ah, Ricardo, e se eu não soubesse o que é um pronome? Você, conhecendo a relação de classe, você já saberia que esse mais seria o único diferente dos outros. Olha só. Mais inúteis. Ô, gente, mais inúteis. Inúteis é o quê? Inúteis é um adjetivo.
Então, esse mais é advérbio. E aqui embaixo, ó, o mundo está progredindo e os recursos tornam-se cada vez mais abundantes. Abundantes também é um adjetivo. Logo, aquele mais é advérbio. O que eu estou tentando mostrar para vocês, então? Que, sabe aquele ditado que diz com quem andas que eu direi quem és? Pois é, no português, isso é verdade. Na vida eu já não tenho certeza, mas no português você pode ter certeza de que isso é verdade. Olha aqui, nós temos o gabarito. Qual o gabarito? Letra C, letra E. A gente não precisou nem ler tanto aquela coisa, ficar aqui pensando, não, você já sabe o que está sendo cobrado. Ele está perguntando de classe gramatical, você vai lá e olha a relação. Em todos os casos, letra A, letra B, letra D e letra E, você vê o verbo se referindo a um adjetivo, então ele é um advérbio. Agora, o único caso em que o mais está se referindo ao substantivo é na letra C, então ali sim ele tem uma classe gramatical, ele vai ser um pronome. Vamos de novo? Fácil ou difícil? O que vocês estão achando? Obrigado, gente. O que vocês estão achando? Vamos lá. Fácil ou difícil? Podem perguntar. Ó, daqui a pouco tem redação, tá? Vou falar ainda de redação hoje. Então, hoje temos aqui português, redação, exercícios. Vou te mostrar como que as aulas vão começar a partir da próxima semana. Primeira aula. Hoje é a aula 0, hoje é aquela aula introdutória. Eu tô te ensinando, te dando mapa para você aprender o português, tá? Desde que você, mesmo que você não faça a mentoria ou faça a mentoria conosco, você vai entender aqui, vai sair daqui aprendendo a estudar essa matéria. Primeiro você já sabe, organização, veja na ordem, e depois entendimento, como nós estamos fazendo aqui. Olha esse outro exercício aqui da FGV. Assinale a frase em que o vocábulo mais mostra valor semântico e de classe gramatical diferente das demais. Diferente. Vamos juntos. R$ 5 no bolso, R$ 5 no bolso valem mais. R$ 5 no bolso valem mais do que um amigo no Palácio do Governo. Será? Ó, R$ 5 no bolso valem mais do que um amigo no Palácio do Governo. Vamos ver a quem se refere. Os clientes de mais dinheiro podem fazer muitas exigências. Depois, esta foi a ocasião em que cheguei mais perto da perfeição. Depois, os operários mais incapazes são promovidos. E depois, espero que os adversários falem mais ainda. Gente, eu já achei o gabarito. Justamente pela relação de classe. Vamos juntos? Valem mais. O mais está se referindo ao verbo. Quando mais se refere a verbo? Quem é que se refere a verbo? Advérbio. Os clientes de mais dinheiro. Opa, mais dinheiro. Dinheiro é um substantivo. Se dinheiro é um substantivo, o que esse mais vai ser? Esse mais vai ser alguma daquelas classes que circula o substantivo. Então, vai ser um pronome. Tudo bem. Essa foi a ocasião em que cheguei mais perto. Opa, perto é um advérbio. Se perto é um advérbio, esse mais que se refere a advérbio vai ser o quê? Outro advérbio. Os operários são mais incapazes. Incapaz é adjetivo. Quem é que se refere a adjetivo? Advérbio. E eu quero que os adversários falem mais ainda. Ó. Falem mais. Falar é verbo. Então, esse mais vai ser o quê? Advérbio. Pessoal, o que eu estou tentando mostrar para vocês é o seguinte, que se você entende isso aqui, ó, essa relação de classes, facilita muito. Só que você também precisa conhecer o quê? As classes gramaticais. É por isso que eu falo que tem que ter uma ordem. É por isso que eu não indico gramática. Os alunos, vou indicar gramática? Eu vou indicar o quê? A gramática escolar do Bechara. Só que o Bechara vai começar por análise sintática, mas você não sabe morfologia, então não vai render. Por isso que a gente tem que voltar aqui do zero. Você vai aprender a morfologia, conhecer as classes gramaticais, que aí realmente fica muito fácil. Olha só, quem é que se refere ao substantivo? Pronome, artigo, numeral e adjetivo. Quem é que se refere ao verbo? O advérbio. Mas o advérbio também se refere ao verbo, ao adjetivo e a ele mesmo. Então, olha de novo a questão. Valem mais, está se referindo ao verbo, é advérbio. Mais dinheiro, está se referindo a pronome, então, a substantivo, então é pronome.
Mais perto está se referindo ao advérbio. Mais incapazes está se referindo ao adjetivo. E falem mais está se referindo ao verbo. Então, nós temos pronome na letra B, que é o nosso gabarito, e temos advérbio nas demais alternativas. A 1 nós marcamos mais erro. E para fechar aqui esse bloco de entendimento, para você perceber o quanto você precisa entender, conhecer as classes e entender, e olha que nós estamos falando aqui de morfologia, mas isso vai refletir também onde? Isso vai refletir na concordância. Isso vai refletir na concordância verbal. A morfologia, na verdade, ela vai se irradiar por toda a gramática. É por isso que se o aluno não sabe morfologia, se ele não sabe o básico, não adianta ele estudar as demais coisas. Se ele não sabe o que é um artigo, o que é um substantivo, a diferença entre uma conjunção e uma preposição, ele está perdendo tempo estudando concordância, estudando pontuação, estudando crase. Por quê? Porque ele não vai entender, não vai render, ele precisa voltar aqui ao começo e entender a morfologia, saber, conhecer as classes gramaticais, uma preposição, uma conjunção, um pronome, e aí com certeza ele vai ter mais facilidade na sintaxe, tá? Existe uma linha aí que liga todas essas matérias. Olha aqui, por exemplo, a concordância. Lá na concordância, a gente aprende o seguinte, que essas classes aqui, ó, essas classes nominais, elas são classes variáveis. O que isso quer dizer? Ricardo, quer dizer que elas variam? Exatamente, elas são classes variáveis. Elas variam, elas vão se flexionar em gênero e em número. E o advérbio? O advérbio é uma classe invariável. Invariável. O advérbio não se flexiona. Nem em gênero, nem em número. Por isso que, se você disser assim, ó, ela bebeu meia xícara, vai concordar. Por que vai concordar? Meia xícara. Xícara é um substantivo. Então, alguma coisa, essa classe que está acompanhando xícara, ela pertence a uma dessas 4 classes aqui, ó. E essas classes são variáveis. Opa, meia xícara, metade da xícara. Isso é um numeral, vai se flexionar. Mas a mulher não pode dizer que ela tá meia cansada. Porque se ela falar que ela tá meia cansada, aí você pergunta se é da cintura para cima ou da cintura para baixo. Porque, na verdade, ela tá querendo dizer que é metade. Não foi isso que ela quis dizer. Meia cansada. Presta atenção. Cansada não é um adjetivo? Alguém está cansado? Cansado é um adjetivo. Quem é que se refere a adjetivo? Advérbio. Mas o advérbio é ou não é invariável? O advérbio é invariável. É por isso que ela tem que dizer que está meio cansada. Meio cansada, meio cansada, meio cansada e não meia cansada, né, gente? Olha só. Vamos fazer essa questãozinha aqui da FGV, uma questão da PM São Paulo deste ano que cobrava isso aqui, ó, cobrava concordância. Ah, Ricardo, e quando que a gente estuda concordância? Concordância a gente estuda lá ao final do curso, mas você já aprende ali no começo quando conhece classe gramatical. Por exemplo, aqui, ó, minha irmã está meia adoentada. Pã, não dá, não pode ser meia adoentada, por que não? Porque adoentada é um adjetivo. Então, esse meio advérbio não se flexiona, tem que ser está meio doentada. Nós estamos meios cansados. Também, pan, não pode ser. Por que não? Porque cansado é um adjetivo. Então, esse meio vai ser advérbio, meio cansado, invariável. Calma aí. Ele chegou 12:30. Aqui, gente, existe uma coisa chamada hora. Ele chegou 12:30, metade da hora. Então, aqui não é meio, ele chegou 12:30, porque nós temos um numeral que indica metade. A chuva chegou meio fraca. Ah, Ricardo, mas não é meia fraca? Não, não é meia fraca, é meio fraca. Por quê? Porque fraca é um adjetivo. Então, esse meio é advérbio, e se ele é advérbio, ele é invariável. A chuva chegou meio fraca, e não meia fraca. A bola chegou ao gol meia fraca. Tudo errado. Você percebe que isso aqui, nós estamos falando de concordância. Mas essa concordância aqui está ligada ao entendimento das classes gramaticais e assim por diante. O que eu quero te mostrar com esses exercícios aqui, ó, já nós vamos fazer outros, é que português está tudo relacionado e que você perde tempo se você estuda fora de ordem.
como eu disse para vocês, o problema não era a matéria, era a forma como me ensinaram. Uma vez, eu vou contar a história do Leonardo. O Leonardo me procurou, o Leonardo era um advogado, ele havia juntado uma grana boa para estudar para concurso e lá ele contratou um coach, uma empresa especializada aí. Só que ele estava rendendo em todas as matérias, menos em português. Quando eu me encontrei com o Leonardo, ele veio me contar. Fui conversar com ele. Gente, ele sabia tudo, assim. Ele tinha todas as conjunções decoradas, ele tinha todas as preposições decoradas, ele sabia, ele era um decorador de regras, né? Com todo respeito e brincadeira, o Leonardo era um papagaio dos concursos. Só que ele não sabia aplicar nada. E aí foi isso que ele me falou. Ele falou, Ricardo, eu não sei aplicar nada. E lá foi ele entender a matéria. Hoje o Leonardo é oficial de justiça no Amazonas, né? Aprendeu, depois tem depoimento vocês vão vê-lo falar que o importante é entender a matéria, não é só decorar. A gente decorou a vida toda na escola, então aqui você tem que entender e saber como que ela se relaciona. Primeiro passo, conhecer as classes. Ir lá, abrir a apostila, vocês vão conhecer, fazer exercício comigo toda semana. Eu vou ficar orientando. Nessa semana vocês vão estudar tal classe, nessa semana tais classes. Depois a gente vai fazer exercício sobre elas. Depois saber como que elas são usadas. E como que elas são usadas? Dessa forma aqui, ó. Elas têm essa relação inicial, tá? E aí, como é que estamos? Na paz do Senhor? Alguma pergunta? Podem fazer, estou aqui à disposição de vocês. Estou vendo ali, bom dia, bom dia, bom dia. Obrigado, sejam bem-vindos aí, tá? Podem perguntar, podem chamar. Estou aqui à disposição, o Rogério está ali nos ajudando. Qualquer coisa, Rogério, só gritar aí. Eu estou aqui para mostrar para vocês como aprender português. Como aprender português. Ó, vou até dar a luz aqui, ó. Aí. Tínhamos nos esquecido. E aí? Obrigado, Thalita, Marjorie. Thalita, estamos juntos. Vamos lá, vamos lá. Entendendo a matéria. Começando pelas classes e entendendo a matéria. Ricardo, por que mais que eu tenho que aprender? Porque uma coisa leva a outra em português, uma coisa leva a outra. Por exemplo, gente, eu, Ricardo, tinha pavor, e agora entrando no clima da mentoria, tinha pavor, tinha pânico a um negócio chamado orações. Orações coordenadas, ó, coordenadas e subordinadas. Orações coordenadas e subordinadas. Eu tinha pavor a essa matéria aqui, mas eu descobri, na verdade, que não é que eu tinha pavor a essa matéria. O problema é que eu não sabia as conjunções, eu não conhecia as conjunções coordenadas e as conjunções subordinadas, que a gente estuda lá na morfologia. Por quê? Porque se eu tivesse conhecido as conjunções coordenadas subordinadas, com certeza eu saberia as orações coordenadas e subordinadas. E com certeza eu saberia uma outra matéria que depende dessa aqui, que é pontuação. Pontuação. Aí, gente, quando eu fico vendo a galera dizendo assim, ai, vírgula é pausa para respirar, eu fico pensando, Deus, tenha piedade desta alma, porque não tem nada a ver com a respiração, não tem nada a ver com a respiração. Tem a ver com o entendimento da matéria, tem uma lógica por trás disso aqui, tá? Tem uma lógica por trás disso aqui. Conjunções coordenadas te levam para orações coordenadas e que te leva para pontuação. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, quando você estuda um tal de pronome relativo. O pronome relativo, ele vai te levar para a oração adjetiva. E a oração adjetiva vai te levar para onde? Para a pontuação. Então, pronome relativo, oração adjetiva e pontuação. As três coisas estão relacionadas, gente. Não adianta, de verdade, assim, de coração. Não adianta você só ir lá, estudou o pronome relativo, viu todas as aulas e pronto. Cara, se você não sabe que aquilo ali introduz uma oração adjetiva e que na oração adjetiva a vírgula acontece para separar a explicativa, você está perdendo tempo no seu estudo. Você está estudando de forma errada, você vai virar um papagaio decorador, vai chegar lá, olhar para a questão e falar assim, o que que a questão está perguntando, né? Vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Olha só essa questão aqui do TRT da Fundação Carlos Chagas, que eu fiz com os alunos do concurso da Cefaz.
da Secretaria da Fazenda. Fiz outro dia com os alunos da Cefaz. Ele chegou e perguntou assim: a supressão da vírgula, obrigado, Fausto, a supressão da vírgula implicará alteração de sentido na frase. Gente, quando ele perguntou isso aqui, eu já sabia o que ele queria. Eu falei, nossa, ele quer cobrar aqui oração adjetiva. E aí eu me lembro que havia, assim, 200 pessoas na sala estudando para o concurso de auditor da Receita Federal que vai haver aqui em Goiás. 200 pessoas. Aí uns estavam lá assim: não se pode cultuar as atividades digitais que se apresentam na contramão dos interesses humanos. Aí ficava assim: não se pode cultuar as atividades digitais. Respira. A gente não aprendeu que vírgula é pausa para respirar? Então é assim que o povo estava fazendo as questões, ó. Valorizem-se os avanços da ciência, justamente por serem inegáveis avanços humanos. De acordo com o juízo de muitos, os meios digitais colaboram para a evolução da humanidade. Gente, eu tô fazendo chacota assim, mas é porque realmente, desculpa, é burrice mesmo, ficar achando que vírgula é pausa para respirar. À medida que passamos a confiar nos cérebros eletrônicos, passamos a subestimar os nossos. A se julgar pelo que se diz dos avanços digitais, os computadores logo estarão no centro de todas as decisões. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, você não vai ficar aqui olhando essa questão e respirando, tentando acertar pela respiração. Primeiro, o nosso aluno já vai olhar e pensar assim: bom, não se pode cultuar as atividades que aqui tem uma oração adjetiva, aqui tem um pronome relativo, logo tem uma oração adjetiva, essa oração é explicativa, essa vírgula é obrigatória. Se eu retirar essa vírgula aqui, eu vou alterar o sentido. Eu já sabia que era isso que ele estava perguntando antes mesmo de ler as questões. É esse o gabarito, já é letra A. Aí você vem aqui as outras. Valorizem-se os avanços da ciência, justamente por serem. O que é isso aqui? Adjunta adverbial na ordem direta, vírgula facultativa. Não tem problema deixar essa vírgula aí. Ou retirar. De acordo com o juízo de muitos. O que é isso aqui? Adjunta adverbial invertido, vírgula obrigatória. Não posso tirar. À medida que passamos a confiar no cérebro. O que é isso aqui? Oração deslocada, vírgula obrigatória. A se julgar pelo que diz, o que é isso aqui? Oração deslocada, vírgula obrigatória. Gente, em todos os casos a vírgula está correta. Em todos os casos a vírgula está correta, está bem empregada. Mas não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou onde há alteração de sentido caso eu exclua a vírgula? Somente na letra A. Porque na letra A nós estamos falando de oração adjetiva explicativa e oração adjetiva restritiva. Ai, Ricardo, mas eu não vi alteração de sentido. Então você não sabe interpretar texto. A gramática ela é importante para a interpretação de texto, gente. Isso aqui é interpretação de texto. Quando ele coloca lá, ó, não se pode cultuar as atividades digitais que se apresentam na contramão dos interesses humanos, nós estamos dizendo que todas, absolutamente todas as atividades digitais, elas se apresentam na contramão dos interesses humanos e que a gente não pode cultuar essas atividades. Quando a gente retira a vírgula ali, o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que não se pode cultuar as atividades digitais que se apresentam na contramão dos interesses humanos. Mas nem todas se apresentam na contramão dos interesses humanos. Existem as atividades digitais boas. Se você tirasse a vírgula, essa seria a interpretação. Que a gente não pode cultuar as que se apresentam, mas podemos cultuar as que não se apresentam, percebe? Então isso é interpretação de textos, só que essa interpretação de textos, ela tem como base a gramática. Eu estou tentando mostrar para vocês aqui que ele pergunta sobre alteração de sentido na FCC, mas com base o quê? A gramática. Para entender isso aqui, você precisaria ter percorrido esse caminho aqui que eu disse, ó. Qual caminho? Pronome relativo, oração adjetiva e pontuação. Se você identifica o pronome, identifica a oração, aí você já sabe sobre a pontuação e o que ela quer dizer. Beleza? Perguntas, dúvidas? Vai lá, tô vendo. Bom dia, todo mundo. Larice, bom dia. Marjorie, bom dia. Thalita, bom dia. Marjorie, depois eu vou falar do curso. Dá para parcelar sim, dá para parcelar
em até 12 vezes, tá? 12 parcelas aí, vocês vão ter acesso a todo esse material. Todo esse material gravado aos 3 cursos e as minhas mentorias de sábado aqui pra gente resolver exercício. Porque eu quero acompanhar você. Eu vou falar, ó, essa semana vocês vão estudar tal coisa. Os exercícios são esses. E aí, todo sábado de manhã a gente vai resolver juntos, tá? É aprender de verdade, gente. Eu sempre digo que se você não aprender, pra mim não faz sentido. Isso aqui, vendo o depoimento dos alunos, fiquei tão emocionado, né? Como eles falam, a alma do negócio é o resultado. É isso que faz sentido pra gente. O orgulho que eu tenho de contar, sabe? Contar essas histórias aqui, como eu comecei contando a live, de citar nomes, de ter os casos pra contar, ter histórias. É isso que faz sentido pra gente. E é isso que torna o português mais lindo. É ver que o português pode mudar a sua vida como mudou a minha. Pode te abrir portas, melhora a sua comunicação, te faz ganhar mais dinheiro, te faz ser uma pessoa mais polida. O português mudou a minha vida e tem mudado a de muitos alunos. O ruim é quando a gente aprende assim como a gente aprendeu na escola, né? Decora aí, decora aí, decora aí. Aí você fica bravo, você fala assim, estudar isso aqui pra quê? Pra que eu vou estudar isso aqui? Pra não usar? Só pra decorar? Pra que estão me ensinando esse negócio de sujeito, vírgula, pausa pra respirar? Não, mas quando você aprende e usa isso a seu favor, você muda o jogo. Bom, aqui então, vou fazer com vocês mais 2 questões, tá? E já já a gente vai para a parte de redação. Olha essa questão do Sebrasp e do Bacen. No último período do primeiro parágrafo, a oração que conectam ofertantes e demandantes de trabalho restringe o sentido do segmento plataformas digitais. Olha só, gente. Grande parte dessas novas formas de emprego está vinculada à mediação de plataformas digitais que conectam ofertantes. Ele está dizendo que essa oração aqui, ó, que conectam ofertantes e demandantes, restringe o sentido do segmento plataformas digitais. Essa questão é muito fácil quando você já passa por aqui. Você vai pensar assim, bom, aquele que é um pronome relativo. Eu já sei que aquele que é um pronome relativo. Por quê? Porque ele está perto de um substantivo. Então, é um pronome relativo. Logo, ele está introduzindo uma oração adjetiva. Essa oração adjetiva, se ela vem com vírgula, ela é explicativa. Se ela vem sem vírgula, ela vai ser o quê? Restritiva. Aí eu leio aqui e vejo que esse que está sim retomando plataformas digitais, ó. Plataformas digitais conectam ofertantes. Eu já falo, opa, é um pronome relativo. Se é um pronome relativo, isso significa que, opa, é uma oração adjetiva. Se é uma oração adjetiva, isso significa que, opa, tá com vírgula? É explicativa. Se tiver sem vírgula, é restritiva. E isso muda o sentido, claro, muda a interpretação. Ah, então ela está com vírgula. Se ela está com vírgula, gente, ela é explicativa e não restritiva. Por isso o item é errado. Errado, 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 errado. O item é errado. Erradíssimo. Ela, ou melhor, é errado. Ela não restringe. Ela faz o quê? Ela explica. E por que ela explica? Olha aqui, olha a vírgula aqui, ó. Ela é uma oração explicativa. Aí, Ricardo, e qual que é a diferença que isso tem? Isso muda a interpretação. Isso muda o que você quer dizer. Então, entendeu? Conhece uma coisa, porque uma coisa leva a outra. Conhecer o pronome relativo vai te fazer aprender a oração adjetiva e vai te fazer aprender morfologia. Então aqui eu mostrei para vocês, busquei mostrar para vocês nesse primeiro momento como você vai estudar português para concurso público. Você vai estudar português para concurso público do começo. Você vai começar pela morfologia, você vai aprender as matérias na ordem, nesta ordem que está aqui, tá? Pode printar essa matéria. Quem está lá na mentoria vai ter acesso a esse material aí também. Depois eu vou deixar aqui embaixo da live para quem quiser baixar o material. Você vai aprender português aqui do zero, nesta ordem. E depois da ordem, você vai ter que entender como que a matéria se organiza, como que a matéria se relaciona. E eu estarei aqui toda semana para
tirar suas dúvidas e fazer exercícios e mostrar esse caminho aí que você deve trilhar para aprender português, tá? Gente, alguma dúvida aqui em relação a essa parte? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre estudar português? Como é estudar português? Quer fazer alguma pergunta aqui? Deu para entender? Deu para entender o passo a passo para você aprender a matéria, que tem que começar pelas classes gramaticais, que tem que entender cada uma delas, não é só decorar, ver como que elas se relacionam, porque todo o conteúdo está relacionado. Nós temos 3 fases aí. É por isso que ao final de cada fase você vai fazer um simulado, tá? E lembrando que as matrículas desta mentoria só são feitas até a próxima semana, porque nós já teremos a aula 1 de teoria e exercícios na semana que vem. Essa é a aula 0, essa aula em que eu tô te mostrando como estudar e o que vai vir pela frente aí. Daqui a pouquinho eu mostro como vão se organizar as aulas. Alguém tem alguma pergunta? Querem fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Então, ortografia, morfologia e sintaxe. Essa é a sua ordem de estudo. Português, estamos tranquilos? Deu para entender? Deu para ver? Porque agora eu vou começar uma nova fase aqui, tá? Uma nova fase. E aí daqui a pouquinho a gente termina, mais 30 minutos. Ó, o Carlos está perguntando, tem alguma estratégia para aprender a fundo todas as classes gramaticais? Carlos, tem. Primeiro, você vai conhecer todas essas classes, essa é a base, tem que ver as classes uma por uma, tá? E aí fazer exercícios, exercício, 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 exercício. Então, sempre classe e exercício. Por exemplo, a gente divide as classes. Nessa semana, vocês vão estudar classes conectoras. Aí vocês vão estudar, 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 e depois a gente vai fazer muitos exercícios juntos. E aí, revisão e simulado, revisão e simulado. E dentro da análise sintática também a gente revisa, tá? Gente, ó, questão dos valores da mentoria, daqui a pouquinho eu falo para vocês, tá bom? Vou falar dos descontos, tudo. Por enquanto eu quero mostrar para vocês como que a aula se organiza. Hoje a gente já começa as matrículas, tá? As matrículas já estão sendo feitas. Esta é a nossa última mentoria aí do ano para os concursos. Pessoal que vai fazer concurso, né? Saíram vários concursos aí, CNU, nós temos a Lego, Assembleia Legislativa de Goiás, temos Cefaz, Secretaria da Fazenda de Goiás, temos os concursos do Tocantins, Polícia Civil do Tocantins, Polícia Penal do Tocantins, Secretaria da Saúde do Tocantins. Temos muitos concursos autorizados aí, ó, PF, PRF, então se preparem. TJ Goiás vai sair. Aproveitem esta turma para vocês ficarem preparados aí nos próximos 3 meses, tá? Classe gramatical, começa pela classe gramatical a fundo. Se você entende classe gramatical, o resto a gente resolve. E aí, claro, você vai fazer isso direitinho, passo a passo aqui conosco a partir da próxima semana, tá? TJ Goiás, bora, Carlos. TJ Goiás. Bom, aqui eu falei então a vocês, falei sobre a gramática. Mostrei como estudar gramática. Podem me seguir nas redes sociais, Ricardo Pereira Prof. Se tiver qualquer dúvida, me chamem lá que a gente vai falar sobre isso. Toda semana vai ter caixinha de pergunta também, tá? Toda semana vai ter caixinha de pergunta para vocês tirarem dúvida lá e nós estaremos juntos. Bom, agora, gente, eu vou tomar uma água aqui enquanto alguém... Ó, Marjorie, você também faz para PND? O Marjorie, para PND, nós temos também. Pode fazer que serve. Ó, vou colocar aqui. Dando aqui, pessoal, seguinte, agora vocês vão me perguntar assim, Ricardo, como estudar redação, como aprender redação para o concurso público? Bom, primeira coisa você precisa, antes de aprender, né, antes de ir lá e ficar decorando esqueletinho de redação, essas coisas, é conhecer os tipos de texto que vão ser cobrados na sua prova. Quem vai fazer concurso público tem que estar preparado para qualquer uma dessas provas que aqui está. Qualquer uma dessas provas que aqui estão. Nós temos dissertação argumentativa, temos dissertação expositiva e temos estudo de caso. Você precisa conhecer os 3.
Ai, Ricardo, mas no meu só vai cair dissertação expositiva. É mesmo? Você tem certeza disso? Ah, no meu vai cair estudo de caso. Você tem certeza disso? A gente tem algumas previsões por causa de banca, por causa de concurso, por causa de tema, mas é muito importante que vocês saibam fazer os três tipos. Eu sempre digo o seguinte: tem que saber fazer os três. Quando o seu edital sai, aí você prioriza, você vai escolher o que você vai estudar. Então, assim, o meu edital saiu, é Sebrasp, então eu vou fazer mais dissertação expositiva. O meu edital saiu, é FGV, não, então eu vou fazer mais dissertação argumentativa, porque a chance de cair dissertação argumentativa é muito maior. Você precisa conhecer todos os três tipos de texto para você se dar bem no concurso. Como eu disse, a Ana Podestá só estudava dissertação expositiva, quando ela chega ao TRT, cai dissertação argumentativa, ela não conseguiu fazer. Ou então, a Mila, uma aluna nossa também aprovada no TRT, a Mila só estudava dissertação argumentativa, quando foi fazer um TRT lá em Santa Catarina, era expositiva, e aí ela teve dificuldade. Então, tem que conhecer todos os três tipos de texto, tá? E não ficar decorando esqueletinho. Por quê, Ricardo? Porque eu não sei qual vai cair na sua prova. Qual texto vai cair na prova? Às vezes dá para saber, às vezes não. Aí você fica decorando esqueletinho de redação. Quando chega lá, você coloca aquela forma, mas a forma não bate com o que era esperado no texto. Por exemplo, a maioria dos esqueletos de redação, gente, é dissertação argumentativa. Aí o cara chega lá para fazer Sebrasp, o aluno chega para fazer Sebrasp e joga um esqueleto e não contempla o que tem que falar lá na dissertação expositiva. Não dá. Não dá para fazer estudo de caso naquele esqueleto de redação, não dá. Então tem que conhecer os três tipos de texto, tá? Pois bem, um tema de redação, ele pode ser cobrado sobre várias perspectivas. Por exemplo, o tema meio ambiente pode ser cobrado causa, pode ser cobrado efeito, pode ser cobrado soluções. Esse mesmo tema pode ser cobrado dentro de uma dissertação argumentativa, pode ser cobrado dentro de uma dissertação expositiva e pode ser cobrado também dentro de um estudo de caso. Nós temos aí três tipos de texto com o mesmo assunto. Nós temos várias linhas de raciocínio com o mesmo assunto. Então, você, antes de começar a escrever sobre o tema, é muito engraçado isso, porque os alunos ficam perguntando assim: qual vai ser o tema da redação? Qual vai ser o tema da redação? O que que eu tenho que observar? Eu falo, gente, antes de vocês ficarem olhando essa questão de tema, saibam pelo menos o que que você tem que fazer. Primeiro, o que que você tem que fazer? É argumentativo, é expositivo, é estudo de caso? Porque tem que descobrir. O tipo de texto vai influenciar em como você vai fazer. Depois, o que que você vai ter que escrever sobre esse tema? Você vai ter que falar das causas desse tema, você vai ter que falar dos efeitos desse tema, você vai ter que dar soluções para esse tema. Ai, Ricardo, como é que eu vou saber disso? Interpretando a proposta de redação. Mais uma vez entra a RIP na história. Você vai usar a interpretação na redação. Você vai aproveitar a redação para praticar a interpretação de texto. E a gente vai fazer isso aqui toda semana na mentoria. Eu vou trazer a redação e vou falar, vamos interpretar a proposta? Aí nós vamos interpretar a proposta, vamos construir juntos o texto. Vocês vão ver como vai ajudar essa nova fórmula que eu criei, tá? Da mentoria. Então, a redação, na verdade, é um trabalho de interpretação. Eu brinco muito com os alunos. Eu falo, gente, na verdade, o que o corretor quer ver é se você não é doido, se você consegue escrever um texto com começo, meio e fim, se você consegue interpretar a proposta de redação, porque vem os temas, vem os textos, e aquilo ali não está à toa, aquilo ali está para que você possa interpretar, entender e desenvolver o seu texto. Que texto, Ricardo? Depende, pode ser um texto argumentativo, como eu falei, pode ser um texto expositivo ou pode ser o quê? Um estudo de caso. A argumentação, ela sempre vai apresentar um posicionamento, uma tese, vai ter introdução, argumentação e conclusão, vai apresentar argumentos sólidos com repertório. Toda semana eu vou passar para vocês aí repertório e também costuma cobrar temas gerais. Olha só um exemplo de argumentação com o tema do meio ambiente. Olha só um exemplo de argumentação. Os impactos ambientais causados pela ação humana são uma ameaça crescente ao equilíbrio do planeta. A poluição de rios e oceanos,
o desmatamento e a emissão de gases têm acelerado mudanças climáticas irreversíveis. Ó, rapidinho, o Rogério tá falando. Vamos lá, argumentação. Argumentação. Os impactos ambientais causados pela ação humana são uma ameaça crescente ao equilíbrio do planeta. A poluição dos rios e oceanos, o desmatamento e a emissão de gases têm acelerado mudanças climáticas irreversíveis. Além disso, a perda de biodiversidade e o aumento de desastres naturais são consequências diretas dessa exploração descontrolada do meio ambiente. Portanto, é urgente adotar medidas sustentáveis como a transição para energias renováveis e a preservação de ecossistemas para garantir um futuro viável para todos. Repare que a argumentação ela tem um posicionamento. Qual que é o posicionamento que está embutido aqui? De que as ações humanas elas prejudicam o meio ambiente. Nós temos uma argumentação com introdução, desenvolvimento e conclusão. No seu texto, pode cair esse tema por meio da argumentação, mas também pode cair esse tema por meio de quê? Da exposição. A exposição, ela tem uma outra finalidade. A exposição é simplesmente demonstrar conhecimento sobre o assunto. Olha só como nós temos aqui, ó. Os impactos ambientais referem-se às alterações negativas no meio ambiente causadas pela ação humana. Entre os principais problemas estão o desmatamento, que reduz a cobertura vegetal e afeta o ciclo da água, a poluição do ar decorrente da queima de combustíveis fósseis e a contaminação dos solos e rios por resíduos industriais. Essas ações têm levado ao aquecimento global, à extinção de espécies e à escassez de recursos naturais. O que nós temos aqui? Agora nós temos apenas uma informação. Quando nós falamos em exposição, nós estamos falando em informatividade. O objetivo da exposição é informar. É um texto essencialmente informativo, expõe conhecimento de forma fundamentada e objetiva, estrutura-se sob forma de resposta e fundamento e pode cobrar temas gerais, mas também pode cobrar temas específicos. E por fim, o que nós temos, gente? Nós temos o estudo de caso, que é um outro tipo de texto também cobrado na redação. O que é o estudo de caso? O próprio nome já fala, você vai estudar o caso. É um estudo de caso, eles vão te dar um caso concreto para que você possa aplicar a teoria ali em cima disso. Olha só, aqui nós temos o exemplo do Rio Tietê. O Rio Tietê, um dos mais importantes do estado de São Paulo, tornou-se símbolo da degradação ambiental devido ao lançamento de esgoto doméstico e resíduos ambientais sem tratamento. No caso em questão, para reverter esse cenário, note, qual o caso em questão? Do Rio Tietê. No caso em questão, para reverter esse cenário, foi implementado o projeto Tietê, liderado pela Sabesp. É importante destacar que o processo de despoluição incluiu a construção de estações de tratamento de esgoto, a ampliação de rede coletora e a fiscalização de indústrias para evitar o descarte irregular. Além disso, é válido ressaltar que campanhas de conscientização foram realizadas para reduzir o despejo de lixo e nas águas. Essas ações se justificam, sobretudo, pela necessidade de recuperar a qualidade da água, preservar a biodiversidade e melhorar a saúde pública. O que a gente está vendo aqui? Um caso concreto, o estudo de um caso concreto da despoluição do Tietê. Quais são as características, então, do estudo de caso? Estudo técnico de um caso específico, faz referência ao caso de forma particular, estrutura-se sob forma de pergunta e resposta, fundamento e costuma abordar temas específicos.
automaticamente, pela proposta de redação, você já vai ver a diferença, tá? Você já vai ver a diferença. Nós temos aí a dissertação argumentativa, ela sempre vai trazer, gente, um tema, vai trazer um tema, como está aqui, ó, a importância da parceria entre a sociedade civil e a polícia militar na eliminação do crime de discriminação racial. O que que você vai ter que fazer? Interpretar esse texto que está aqui, interpretar os textos motivadores, porque esses textos não estão aqui de enfeite, então você vai ter que interpretar esses textos. Toda semana nós vamos fazer isso aqui na mentoria. Vai haver a proposta, nós vamos interpretar, encontrar o recorte e construir o texto, mostrar para você como é que esse texto vai ficar construído. Então, aqui, por exemplo, quando eu olho o tema e olho os textos, eu penso, isso é uma dissertação argumentativa, isso é um projeto de dissertação argumentativa, é um modelo de dissertação argumentativa. Já quando eu olho uma outra proposta e eu vejo esses tópicos aqui embaixo, tá vendo? Ó, em seu texto, aborde os seguintes tópicos. Aí eu já penso assim, isso não é uma dissertação argumentativa. Ou isso vai ser uma dissertação expositiva, ou isso vai ser um estudo de caso. Ou dissertação expositiva, ou estudo de caso. Por quê? Porque as perguntas já me mostram isso. E, gente, tem que saber. Por exemplo, a Ana Luísa, uma aluna nossa, hoje a Ana Luísa é defensora pública de Minas Gerais, mas ela passou, antes de ser defensora, ela passou no concurso do TJ, e aí lá, por exemplo, pedia uma dissertação argumentativa com proposta de intervenção. A Ana Luísa não fez proposta de intervenção, não se atentou para o gênero textual. Aí falamos, nossa, perdeu ponto, a gente conseguiu melhorar a nota dela por meio do recurso, mas perdeu ponto no item que deveria constar do tipo de texto. Por isso que você precisa conhecer, saber quando vai ser uma dissertação argumentativa, saber quando vai ser uma dissertação expositiva, tipo esse caso aqui, ó, esse caso aqui, porque você vai bater o olho nos itens e vai conhecer o tipo de texto, e saber quando é um estudo de caso. Quando é que você vai saber que é um estudo de caso? Porque vai ter um caso aqui, ó, um caso em questão. Por exemplo, Daphne mantinha com Apolo longo relacionamento amoroso, até que em determinada data Apolo se tornou agressivo. Tá vendo? Ele vai contar um caso e a partir desse caso ele vai fazer algumas perguntas, como aqui, ó. Considerando que Daphne foi agredida por razões de sua condição de gênero, aponta quais crimes foram cometidos contra ela. Na situação de prisão em flagrante, em virtude de descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta, fundamente a respeito da possibilidade de arbitramento de fiança. Tá vendo? Você vai ter que fazer um estudo do caso, dar respostas em cima do caso concreto. E isso vai influenciar no tipo de texto. Como é que a minha redação vai ser corrigida, Ricardo? Independentemente de ela ser um estudo de caso, de ela ser uma dissertação argumentativa ou de ela ser uma dissertação expositiva, geralmente as redações elas são corrigidas com base na fórmula. Qual é a fórmula? Gramática, estrutura e conteúdo. É isso que vai te fazer tirar nota máxima. É isso que a RIP inclui. Não tem como você tirar nota máxima na redação se você não souber gramática. Não tem como você tirar nota máxima na redação se você não consegue interpretar a proposta de redação e conhecer os tipos de texto. Então tá tudo relacionado. Gramática, conteúdo e estrutura. Gramática, conteúdo e estrutura. Esta é a fórmula da redação perfeita. E aí eu vou mostrar para vocês o seguinte. Por exemplo, no Sebrasp, eles têm um critério de correção particular, mas eles vão olhar o quê? Gramática, estrutura e conteúdo. Na FGV, eles têm um critério particular também, mas eles vão olhar o quê? Gramática, estrutura e conteúdo. Na Fundação Carlos Chagas, eles têm um critério particular, mas olha só o que eles olham. Gramática também, estrutura e conteúdo. O mesmo acontece na CES Gran Rio. Ah, Ricardo, eu vou fazer CES Gran Rio. Na minha redação, como é que ela vai ser corrigida? Gramática, estrutura e conteúdo. Ô, gente, até o Instituto Rio Branco, né, que eu disse para vocês, que é uma prova de concurso mais particular, se você observar, a gramática, ela corresponde já, a gramática e a estrutura, elas correspondem a 60% da prova. Só para vocês terem ideia, 40% é conteúdo. Você precisa ter gramática, estrutura e conteúdo, porque essa é a fórmula da redação perfeita. E onde é que você vai adquirir gramática? No português do zero. Onde é que você vai adquirir estrutura? Na redação.
E onde é que você vai adquirir conteúdo? Na compreensão, na interpretação de textos, ou seja, na RIP. A RIP é o método que a gente usa para resolver esse problema da língua portuguesa. Você tem o tripé da língua portuguesa: gramática, estrutura e conteúdo. E a RIP começa, já que eu já falei aqui sobre os assuntos que nós vamos estudar e como você deve estudar cada um desses assuntos, nós vamos falar agora da mentoria. Como que a mentoria vai ser desenvolvida, né? O que é essa mentoria? Que é um curso tão bom que a banca treme, que até a banca treme. A nossa mentoria, ela é composta de aulas ao vivo e aulas gravadas. Você tem acesso aos 3 cursos completos gravados, com aula em estúdio, áudio. Eu fiz um material visual para a aula não ficar chata, aulas curtas de 30 minutos, e você tem acesso aos 3 cursos: ao curso de gramática, ao curso de redação e ao curso de interpretação, com os seus respectivos materiais, tá? Muito melhores do que gramática, mais didáticos, com uma linguagem conversada, com material de afixação, como eu falei, com mapa mental e muitos exercícios de concurso. Então, os 3 cursos completos, vocês vão ter acesso ao material completo e autoral que eu fiz. Vocês vão ter acesso ao planejamento de estudos. Então, eu já vou colocar na plataforma, tá, o planejamento de estudos. Para a semana que vem, vocês já têm uma meta. Nesta semana, começam as matrículas e vocês já vão começar a assistir as primeiras aulas. Por quê? Porque na próxima semana nós já temos o primeiro conteúdo, que vai ser a acentuação gráfica. Então, eu preciso que nesta semana você já comece a estudar aí a acentuação gráfica e na próxima semana a gente já começa o estudo das matérias, tá? Planejamento de estudos para que em 3 meses você resolva esse problema e faça todo o curso de forma tranquila. Toda semana, todo sábado de manhã, nós vamos ter mentorias ao vivo. Você vai ter mentoria comigo todo sábado de manhã, faça chuva, faça sol, e de onde quer que nós estejamos, né? Nós temos vários alunos de vários lugares do Brasil, eu também vou estar viajando. Independentemente do lugar onde estivermos, temos esse encontro todo sábado de manhã para resolver questões. Ricardo, essas aulas vão ficar gravadas? Vão ficar gravadas e vão todas para a plataforma sendo disponibilizadas para vocês. Além disso, nós temos simulados. Teremos 3 simulados, feitos a cada bloco. Então, na gramática, terminou a morfologia, terminou a primeira fase, a ortografia, vocês vão fazer um simulado. Terminou a morfologia, vocês vão fazer o segundo simulado. Terminou a sintaxe, vocês vão fazer o terceiro e último simulado. Aí a gente vai acompanhar, ver como você foi até o final do curso. Se aprendeu, tá liberado, passou no seu concurso. Se não aprendeu, volta, né? A gente faz um trabalho especial com você, te dá uma outra bolsa, coloca no curso de novo e você segue até aprender dentro daquele 1 ano contratado, tá? E aí depois você tem acesso a 1 ano aí de aulas gravadas, 1 ano de suporte conosco, de tirar dúvidas e de estar aqui na nossa base de aluno. Essa é a nossa mentoria completa e imparável. Hoje eu digo que o online é muito melhor do que o presencial porque ela é imparável. Antes eu demorava 8 meses, 1 ano para dar esse conteúdo todo, que você vai ver em 3 meses, tá? Em 3 meses, de forma tranquila e com esse acompanhamento aqui semanal comigo. As matrículas, senhores, da mentoria já estão abertas e ela é indicada para quem quer passar num concurso público, para quem tem medo de português, como eu tinha, muita dificuldade, ou para quem já estuda e não está vendo progressão aí no português, para quem já foi reprovado por causa de gramática, como o Fabrício. Vocês vão ver o depoimento do Fabrício nessa semana. O Fabrício estava assim, voando nas matérias de direito e deixou de passar em muitos concursos por causa de português, mas hoje já está aprovado, resolveu esse problema. E para quem quer aprender com leveza, com método, com organização, que é o que eu prometo aqui, podem ter certeza de que o mundo pode estar caindo, mas nós estaremos aqui felizes para dar aula para vocês. O que você vai conquistar? Domínio para fazer qualquer prova. Domínio para fazer qualquer prova. Por que para fazer qualquer prova, gente? Porque é o seguinte, às vezes você estuda para um Sebrasp, mas a FGV cobra diferente. Aí a FGV cobra diferente, você não consegue fazer a FGV e tem sensação de que perdeu aquele tempo de estudo do Sebrasp. Então,
fazendo o curso direitinho, você vai ficar preparado para fazer qualquer prova. Redação nota 10 com vários modelos de redação. Toda semana vai haver um modelo de redação. O plano de estudos com rotina guiada você vai ganhar. Interpretação com mais facilidade. Vai ter mentoria comigo toda semana. Quando você concluir o curso, 90%, a plataforma vai te dar um certificado. E o principal, você vai ser aprovado no concurso dos seus sonhos. Como que vai ser feita a mentoria? 1 ano de acesso aos cursos online, 3 meses de aulas intensivas comigo toda semana, todo sábado de manhã, das 9 às 10h30, e 3 simulados aí, um em cada mês, um em cada fase, quando você terminar o bloco, tá bom? E aí nós vamos ter encontros semanais em que, no primeiro momento, eu vou sempre falar de português, sempre durante 1 hora. Eu vou fazer rapidamente uma revisão pelo mapa mental e nós vamos resolver exercícios, deixando claro que nós vamos resolver muitos exercícios. O foco da mentoria vai ser exercícios, porque toda a teoria já está gravada e eu estarei ali durante a semana auxiliando vocês nesse estudo. Então, quando chegarmos ao fim de semana, nós vamos revisar a matéria e resolver exercícios para garantir que você aprendeu, porque o mais importante é fazer exercício e passar na prova. Então, toda semana, resolução de exercício de português, no primeiro momento, e no segundo momento, redação. Aí eu já vou trazer para vocês a proposta de redação, o modelo de redação, a leitura daquele texto e indicações de leitura semanais para vocês aumentarem o repertório, tá? Toda semana aqui vocês vão ter esse filé de aula comigo durante 12 semanas e aprender português de verdade. Agora começa a melhor parte. Se você entrar lá no nosso site, você vai ver que cada curso desse tem um valor separado. O curso de redação custa 787. O curso de interpretação de textos custa 687 e o curso de português custa 897. Alguns alunos falam, Ricardo, eu quero só português, eu quero só interpretação, eu quero só a redação. Pois bem, é isso aí. São esses os valores que estão aí. Só que na RIP, nesta mentoria, nós fazemos algo diferente. Nós pegamos esses 3 cursos, né, que tem esses valores que totalizam 2.371 e damos um desconto para vocês. Não sei exatamente aqui qual é a porcentagem, mas é um desconto de R$ 800, de praticamente R$ 1.000, gente. Um desconto de R$ 800 e ele cai para 1.497. Você pode dividir esse valor em 12 vezes. Em 12 vezes, sem juros, né? Na verdade, aí ele tem os juros, porque as 2 vezes ela vem com juros. Mas você pode dividir em 12 vezes desse valor de R$ 1.497. E os nossos alunos, os alunos dos cursos passados e os alunos do Perito VIP, têm desconto nesses valores, tá? Tem desconto nesses cursos. Já deem uma olhada lá, falem conosco aqui pela plataforma, porque tem desconto. O desconto para inicial é esse aqui, de 1.497, nós dividimos em 12 vezes. Esse é o único valor que você vai pagar, é o seu investimento, como eu disse, por 1 ano, você vai ter acesso à nossa plataforma, e eu duvido se você não vai aprender. Duvido, eu garanto. Como eu disse sempre, é investimento que você está fazendo para resolver o seu português de uma vez por todas. As nossas matrículas estão abertas, começam hoje, tá? Começam hoje, a partir daqui a pouco terminou a live, você já pode fazer a sua matrícula, e nós teremos a primeira aula na próxima semana. Tá, você pode fazer aqui, ó, o Rogério acabou de me falar que já colocou um QR Code, você pode entrar aqui neste QR Code e assistir a aula, para comprar o curso, né, para fazer a matrícula. Você já pode entrar aqui, ver o QR Code e fazer a matrícula, que nós já começamos a nossa mentoria, e no próximo sábado eu encontro vocês para a gente falar sobre acentuação gráfica e mais redação. Comece a estudar agora mesmo. No momento em que você faz a matrícula, você já vai ter acesso aos cursos, já vai ter acesso ao plano de estudos, e aí a meta da semana, e no próximo sábado estaremos aqui para estudar e expulsar de uma vez o fantasma da reprovação. Porque, gente, tem como resolver esse problema. Já falei para vocês. Eu sou a prova disso, a prova viva disso.
Prova viva, na mentoria sombria, na mentoria morta, nós somos a prova viva e os nossos alunos também de que é possível aprender português, passar no seu concurso e mudar de vida. Tá bom? Espero vocês para a gente estudar. Aproveitem essa turma, os concursos estão chegando aí, muitos concursos nesse momento, e aqui a gente encerra a nossa mentoria, as matrículas estão abertas, uma semana de matrícula aí, aproveitem os descontos, porque fechamos a matrícula, aí é só a próxima turma. E a gente se vê na próxima semana para a gente estudar, tá? Um beijo, fiquem bem, tchau, tchau, obrigado. Eu vi o português como a matéria mais chata que tinha. Deus me livre, português é uma matéria complicada, é uma matéria ruim. Ou a gente aprendeu muito errado, ou é uma coisa muito complexa. E aí o Ricardo conseguiu mudar esse paradigma que hoje eu vejo o português como uma matéria linda, né? E a didática do Ricardo. Então o Ricardo tem um jeito especial de ensinar ali que só quem foi aluno dele e é aluno sabe. Então, ele deixa a matéria que é difícil descomplicada. Quando você pega uma gramática, você não sabe onde começa, o que é o meio e como é que termina. Você não sabe, não é idiota. E o Ricardo me mostrou isso, falou, ó, o início é aqui, o meio é esse e termina aqui. Não é que termina, né? Mas para uma prova de concurso, você tendo esse conteúdo, você fecha ali e consegue gabaritar várias provas. E tá acontecendo, né? É só gabarito agora as provas de português. Antes era um medo que eu tinha e agora não tem mais. É um método que dá para aprender. Eu tive noção que antes eu realmente não sabia. Escrever bons textos dissertativos e o português ajuda bastante nisso. Algo que eu acho muito positivo no Ricardo, que ele é um professor muito pragmático. Então ele não vai ficar contextualizando demais, tratando de temas ali que não vão nos dar pontuação no concurso, entendeu? Então ele é bem focado no resultado de trazer pontos no concurso, não fica divagando, não fica trazendo temas ou conversas abstratas, né? Ele é bastante focado na prática, bastante focado no nosso resultado, né? Em ajudar o aluno a tirar a nota, que é o que importa pra gente. Uma pessoa que sabe gramática, eu acredito que ela tem mais de 50% de caminho andado, né? Ricardo, assim, eu tô com 32 anos, foi o melhor professor de língua portuguesa que eu já tive.